sentimos infrutíferos naquilo que fazemos, diante do que clamamos, diante do que pedimos, a impressão que dá é que a gente sempre perde, que a gente nunca ganha. A impressão que dá é que nada do que a gente faz a gente consegue alcançar o coração das pessoas. Ontem eu fiquei numa tristeza tão tamanha, tão grande, tão grande, tão grande, que eu olhei assim e falei: meu Deus, por que não estamos conseguindo alcançar os corações? Por que nós estamos perdendo? Por que a gente está perdendo? Por que a gente não está conseguindo alcançar? Por que o inimigo ele tem trabalhado e ele tem conseguido fazer os seus feitos e a gente não consegue manter? A gente faz tanta força que a nossa força às vezes é para manter a nós mesmos de pé. Observe a força que você fez para estar aqui hoje. Observe a força que você fez para poder estar na presença de Deus. Observe o quanto o diabo tem trabalhado para que as vidas não venham. Olha o quanto ele está vencendo, louvando a Deus com aquele canto: o pecado não vai mais me dominar. Muitas pessoas, o pecado está dominando ela. Ela está sob o domínio do pecado. E Jesus, como é que nós vamos fazer para libertar essas pessoas? Porque o Senhor já fez todo o trabalho. Ele já quebrou as algemas. Agora é só conduzir para a liberdade. Mas as pessoas insistem em guardar dentro do seu coração alguma coisa que as leve de volta ao cativeiro. E nós precisamos, em nome de Jesus, alcançar esses corações. Convido a igreja, os irmãos que estão aqui nesta manhã, para a gente se colocar e levantar um clamor por todas as vidas que você se lembrar. E quando você sair daqui hoje, você vai pegar esse trecho desse louvor e vai dizer assim: o pecado não pode mais me dominar. Não coloca: o pecado não vai mais te dominar. Você coloca: o pecado não vai mais me dominar. E quando ela ler isso, ela vai ler: o pecado não pode mais me dominar. E nós precisamos lançar a semente, que esse pecado, que esse cativeiro, que essas algemas sejam despedaçadas e o nome do Senhor seja poderosamente glorificado. Em nome de Jesus, Senhor Deus Todo-Poderoso, nós colocamos, Senhor amado, as nossas vidas diante de Ti nesta manhã, Pai. Senhor amado, contemplando, Pai amado, as Tuas maravilhas aqui nesta manhã. Contemplando, Senhor amado, o Teu agir, que nós estamos livres, ó Pai, para poder cultuar o Teu nome. Nós somos livres, ó Pai, mas há vidas cativas, há vidas presas, há vidas, Senhor amado, que não podem sair da sua casa, há vidas, Senhor amado, que não podem se movimentar, há vidas, Senhor amado, que estão cativas dentro do seu pensamento. Senhor amado, a vida, Senhor amado, que o pecado tem dominado a sua vida toda, Pai. Eu quero, Senhor amado, lançar uma palavra sobre elas, ó Pai. O sangue de Jesus Cristo te purifica de todo pecado e quebra todo domínio das trevas e despedaça todo jugo e desfaz toda obra maligna da sua vida. Pai amado, em nome de Jesus Cristo, nós queremos profetizar, ó Pai, sobre a vida da Vanessa, sobre a vida da sua família, sobre a vida da irmã Gislene, sobre a vida, Senhor amado, de todos aqueles, ó Pai, que têm se curvado diante da Tua presença. Deus Todo-Poderoso, ouve nesta manhã a nossa oração, Pai, a oração que é feita neste lugar, Pai amado, por alguém, Senhor amado, que tem nome de livre,
quarta-feira não conseguimos vir na igreja, Pai amado, na quinta-feira não conseguimos fazer a ministração, por causa de um propósito teu, Pai, em nome de Jesus Cristo. Pai amado, faz um corredor de fogo, faz um corredor de fogo para que o povo passe, faz um corredor de fogo dentro da casa, Pai amado, estabelece o teu reino, traz de volta, Senhor amado, a tua glória, manifesta, Senhor amado, o teu poder, porque o Senhor continua sendo o mesmo Deus, Pai, em nome de Jesus Cristo, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, traz a cura, traz a libertação, Pai, que todo jugo seja quebrado nesta manhã, que a cura venha para dentro da tua casa, que a libertação venha para dentro da tua casa, que o socorro venha para dentro da tua casa. Aleluia. Senhor, em toda a tua terra, há pastores que choram, há pastores que clamam, há uma igreja de joelhos diante da tua presença. Oh Pai amado, que a oração da mãe alcance o coração do filho, Pai amado, que a oração do filho alcance o coração da mãe, Pai. Senhor amado, que os filhos convertam aos seus pais, e os pais aos filhos, e o teu nome, Senhor, seja glorificado. Vai abençoando, Senhor, de uma forma especial, Pai. Despedaça, Pai amado, todo este valente que tem vindo para a destruição da família, este império, essa potestade, esse principado, Senhor amado, que se estabeleceu no Brasil, ó Pai. Pai querido, dá ordem aos teus anjos, ó Deus, para nos livrar deste mal, Pai, em nome de Jesus, para que o teu nome sobre a tua igreja seja glorificado, Pai amado, porque alguém querendo legalizar a desgraça, vai mandar alguém querendo legalizar o mal, Pai, mas nós queremos condenar o mal nesta manhã, nós queremos condenar o pecado nesta manhã. Oh Pai amado, que todo instrumento de Satanás seja colocado por terra e o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus é o que eu te peço, em nome de Jesus é o que eu te peço e te agradeço, Pai. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Aleluia. Aquele que puder se assentar, pode se assentar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Fazer a coisa certa não é fácil. A partir do momento que o ser humano se corrompe, e nós não falamos de propina, de dinheiro, nada disso. O ser humano, ele se corrompe com facilidade. Basta um convite. O inimigo não faz mais nem força para se estabelecer. Há uma, como é que eu posso dizer, sem querer ofender as pessoas, mas há uma conivência com tudo. É que a gente olha assim, quando você perde um membro da sua família, você sabe o quanto você deixou de fazer. Você deixou de fazer. Nós deixamos de fazer por quê? Porque nós sempre olhamos e pensamos assim: estamos sempre juntos, isso aqui não muda, é sempre a mesma coisa. E a gente vai deixando. A gente sempre deixa para amanhã o abraço, a gente deixa para amanhã o que pode fazer hoje, a gente sempre deixa para amanhã. Nós brasileiros, nós temos o hábito de deixar as coisas tudo para a última hora.
E muitas vezes essa última hora não dá mais tempo. Quando um ente querido está numa cama de hospital, não dá mais para dar aquele abraço que você gostaria de dar. E depois que perde, você já não tem mais espaço, você já não consegue se aproximar da pessoa. E aí o que vem são as lembranças. E essas lembranças sempre traz para nós um sentimento. Eu deveria ter feito mais. Eu deveria ter abraçado quando eu senti na hora de abraçar. Eu deveria ter ido. Eu não deveria ter pensado. E hoje, com muita facilidade, o inimigo tem trabalhado contra a família. E a gente precisa da família perto. E aí a gente começa a observar que, às vezes, a família está seguindo caminhos que são diferentes daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente tem como fé. Eu quero dizer aos irmãos hoje que tudo que o mundo está vivendo, nós vivemos isso na nossa época, há 30 anos atrás, há 40 anos atrás. Então a vida lá atrás era completamente diferente do que é hoje. Mas o processo para chegar em Cristo, eu observo que é o mesmo, porque Deus ele traz um caminho para o homem, para ter um encontro com Ele lá na frente. Então ele pode seguir a vida que ele escolheu. Lá na frente, ele vai deparar com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lá na frente, ele vai ter que prestar uma conta que ele não tem condições de quitá-la. Lá na frente, ele vai ter que trazer explicações que ele não vai ter condições de explicar. E muitas vezes hoje, a igreja está sendo cerceada, a igreja está sendo calada, a verdadeira voz do Evangelho está sendo calada. Porque quando você fala do amor de Deus, as pessoas hoje conseguem torcer o nariz, elas conseguem ficar distantes, elas conseguem fugir da grande verdade. Nós vemos hoje, no governo do nosso país, alguém que está estabelecendo e legalizando o erro, o pecado. Como pode alguém legalizar aquilo que Deus condenou? Então é alguém que está se achando um semideus sobre a face da terra. Alguém que está querendo estabelecer sobre a família a destruição da família, legalizar a destruição da família. Enquanto na Coreia do Sul eles fazem o controle de natalidade, aqui eles querem matar a criança no ventre. Então veja a mentalidade das pessoas. Então eles querem legalizar aquilo que está errado, aquilo que Deus já condenou. E aí você olha e fala, não, mas isso é o ímpio. Mas quando você volta para a igreja, você vê líderes que são conhecidos, eles apoiando uma mentalidade como essa. Quem apoia a mentalidade é semelhante a ele ou é igual a ele. E aí nós vimos que quando você chega diante das pessoas e você vai numa festa das pessoas, você observa, olha o ritmo da mentalidade. Músicas que são tocadas, que eram tocadas quando eu tinha 15 anos de idade. Eu quero dizer para você que o diabo ele continua usando o mesmo argumento, o mesmo artifício, as mesmas armas de 45 anos atrás. E o que é pior, surte efeito nos dias de hoje. Mas Deus ele estabeleceu um plano para isso. Só que nós como igreja nós temos uma obrigação de transmitir isso. E nós vamos ser os taxados como chatos, porque muitas vezes você não vai aguentar ou você não vai suportar a pressão que é do meio. Então quando você lança uma palavra como essa, o pecado não vai mais me dominar. É uma ideia que nós vamos lançar sobre o coração e sobre a mente da pessoa, que quando ela pegar um cigarro, ela vai ver que o pecado está dominando ela.
Quando ela pegar um copo de cerveja, ela vai ver que o pecado está dominando ela. Quando ela for adulterar, ela vai ver que o pecado está dominando ela. Alguma coisa vai surgir na mente dela, porque é o domínio que o inimigo está alcançando. E nós muitas vezes não temos a condição de pegar esta palavra e levar até esta pessoa, porque esta pessoa não te dá esta oportunidade. Mas nesta manhã o Senhor diz para mim e para você: diga para ela somente isso: o pecado não vai mais me dominar. Não vai mais me dominar. Em nome de Jesus. Porque as vidas, o cativeiro está na mente. E o inimigo conseguiu dominar nesse campo. Ele está vencendo essa batalha aqui na mente. E quando nós chegamos aqui hoje, uma das coisas que o Espírito Santo de Deus ministrou no meu coração foi que você é livre, você conseguiu chegar. Agora veja quantos não conseguiram. Não somente aqui. Tem muitas igrejas vazias. Eu garanto para você que as igrejas que estão vazias, elas têm o mesmo propósito que o nosso: levar o evangelho, o verdadeiro evangelho. Porque aquele que está só enganando, ele está conseguindo o efeito dele. E as pessoas estão se deixando levar sem o verdadeiro conhecimento. O Senhor Jesus Cristo, Ele diz dentro da sua palavra: o meu povo perece por falta de conhecimento, porque se tomar conhecimento, não pratica. Amém? A palavra de Deus hoje diz para mim e para você: fortaleça-se no Senhor. Porque a luta que você passa no seu trabalho não é exclusividade sua. A luta que a irmã Vilma passa não é exclusividade dela. Amém? A luta que a pastora passa não é exclusividade dela. A luta que eu passo não é exclusividade minha. A palavra de Deus diz assim: não é exclusividade sua, mas irmãos seus no mundo inteiro estão padecendo e sofrendo as mesmas ou até piores perseguições do que nós. Nós ainda temos a liberdade de levantar cedo e vir à casa do Senhor para poder louvar a Ele. Só que nós não estamos alcançando os corações. Então que Deus entre nos corações, que através desta palavra Deus venha motivando essas vidas a estar na presença dEle. Porque olha só como é que a igreja ensinou. Eu vi um vídeo ontem bem rápido de uma ovelha que ela conseguiu virar e ficar com as patinhas para cima. Foi a primeira vez que eu vi uma cena dessa, porque geralmente você vê a ovelha caminhando rapidinho e tal, e eu vi ela virada com as patinhas para cima, e eu não sabia que ela não conseguia se desvirar. Ela precisou que o pastor fosse lá e desvirasse ela. Agora, quem já teve um filho que levou no supermercado e você falou não para ele para alguma coisa, e ele não se jogou no chão e ficou com as patinhas para cima? E você foi lá e como é que você desvirou ele? Eu vou te virar do avesso. Foi lá, já levantou, ele segurou pela mão assim, já deu um beliscão, porque lá dentro do supermercado ninguém leva chinelo para dar na bunda das crianças, né? Então você já dá um beliscão, a criança já faz aquele escândalo, já faz aquilo que é para chamar a atenção mesmo. Então às vezes a ovelhinha ela vai ficar com as perninhas para o alto somente para chamar a atenção do pastor, mas às vezes o pastor fala: não, ela não consegue se desvirar não, mas tem que ir até ela, levantar ela, pôr ela de pé de novo e falar assim: você sabe que você não pode ficar deitado, por que você deita? Geralmente você vai deitado de frente com a barriga para baixo. E depois ela, junto com a patinha, levanta e fica firme. Mas com a patinha para o alto foi a primeira vez que eu vi. Eu já vi a ovelha correndo, dando cabeçada no pastor. Literalmente mesmo, levanta assim e vai com tudo. Porque a parte mais dura da ovelha é a cabeça. A parte mais dura da ovelha é a cabeça. A cabeça é dura. Não vai de jeito nenhum. Amém? Então, há pessoas que elas conseguem entender com facilidade, há outras que fazem manha, se jogam, e agora? Por quê? Porque a igreja ensinou: não, pode vir aqui que eu resolvo.
Ó, vem aqui, as tardes da bênção. Não tem uma tarde da bênção que você ensina a pessoa a orar. As pessoas só vão na tarde da bênção porque lá tem alguém que vai resolver o meu problema. Amém? Nós fomos dessa fase, quem começou essa onda foi a gente, lá atrás. E a gente ia em todo lugar que tinha um reteté, ou um papapá, ou qualquer coisa, a gente corria lá. Era mimimi, era reteté, era papapá, era um monte de coisa. E olha, que coisa interessante, naquela época, teve uma irmã Jandira, conhecida irmã Jandira, não sei se ela está viva até hoje, mas a gente chegou na casa dela para um culto familiar, lotado de gente, e ela olhou para mim, para a Neia, a Lídia, no colo, e ela disse assim: o Senhor está me mostrando vocês com uma criança no braço. Aí eu disse para ela assim: mas a criança já está aqui no braço. Ela falou: não, essa daí é menina. O Senhor está me mostrando um menino. E a Lídia acho que tinha o quê? 3 anos. A novinha. Aí ela falou assim: tá bom, né? 4 anos depois nasceu o Tiago. E ela disse assim pra gente: olha, quando este menino nascer, a vida de vocês vai mudar. E realmente, tudo mudou. Tudo mudou. Saímos da casa que a gente morava, fomos morar na igreja, passamos por lutas, mas aprendemos a viver. Digo para você que nós somos livres desde então, porque Deus tirou a gente daquela posição que a gente estava e nos levou para crescer, e nós crescemos. Hoje não se vê mais a mesma coisa, porque ali houve uma profecia e um cumprimento. Hoje lança-se a palavra, e se você não tiver fé, a culpa é sua e não do profeta. A responsabilidade sempre é do profeta, porque o profeta fala aquilo que Deus manda ele falar. Amém? Então hoje as pessoas correm muito atrás disso, então isso daí vai acostumando as pessoas. Então, por exemplo, a Bíblia diz assim que as línguas e as revelações, elas são para aqueles que estão em Cristo. E quando você vai no lugar, as pessoas que estão no mundo, ela pode ter passado uma noite na orgia, ela pode ter passado uma noite na balada. Quando ela chegar lá, ela tem uma revelação para ela. Ninguém fala para ela o caminho que você está indo, você vai para o inferno. Não, Deus tem uma bênção para você. E eu falo para você, eu sempre fui nesses trabalhos e nunca recebi a profecia. A única que eu recebi foi essa. E a impressão que dá é que quanto mais no centro da vontade você está, menos profecia você recebe. Ninguém vem falar para você: isso é assim que te digo. Deus, quando Ele quer falar comigo, eu falo: é isso que te digo, põe-te de pé que eu vou falar com você. Pega a minha palavra e abre que eu vou falar com você. Amém? Então nós precisamos olhar e ver que, olha a mania e o jeito das pessoas hoje, e o porquê que a igreja está desse jeito. Porque tudo alguém resolve. Amém? E o endereço? Como é que você dá o endereço para a pessoa? Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 5. Mateus 5, verso 37. Aleluia, Jesus. Capítulo 5, verso 37.
Amém? Glória a Deus. Vamos fazer um exercício, cada um lê uma vez esse versículo. Amém? Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Amém. Vamos embora lá. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é procedência maligna. Não, só o verso 37. Só o 37. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não, porque disso passar bem o maligno. Amém. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, e não, não, porque o que passa disso é procedência maligna. Amém? O que você consegue compreender de uma palavra como essa, sim, sim e não, não? Que sim é sim e não é? Mas você acredita que tem pessoas que elas entendem que o sim é não e o não é sim? Você acredita nisso? E tem pessoas que por mais que você fale não, ela entende que é sim. E ela segue e faz aquela palavra. E por que a gente muitas vezes fala um não com um entendimento que é para que a pessoa entenda? Vamos falar de uma pessoa doce. Eu gosto muito de dar exemplo dela. O não da Néia é um não. Eu vou pensar. É um não do. Eu vou dar um jeitinho. É o não do. Se você vier de mim, o não é não. Não sei se você já observou isso. O sim é sim. E o não é não. Então, às vezes a gente consegue levar para pessoas e as pessoas falam assim: nossa, você é muito taxativo, você é muito sim, sim, não. É uma regra estabelecida dentro da palavra de Deus para que a gente viva. O Jesus, ele disse que o que passar disso é procedência maligna. Então é o excesso. Então quando você observa que você está nos lugares e você observa que aquilo ou é ou você não é. Jesus, quando ele vier buscar a sua igreja, ele vai vir buscar somente os seus. E a oportunidade é hoje. Então as pessoas é que decidem se elas querem ou elas não querem. As pessoas pensam que a gente se ilude com elogios, as pessoas pensam que a gente se ilude com palavras doces, suaves. A gente não se ilude com isso. Por quê? Porque o nosso trabalho não é um trabalho onde nós vamos ser elogiados, nós vamos ser criticados. Há discípulos dentro da palavra de Deus que eles foram mortos por causa deste evangelho. Então quando dizem que nós somos, nós não somos. E se somos, não somos porque somos especiais, não, é porque Deus fez algo por nós. Então essa posição não fomos nós que nos colocamos aqui, foi Deus quem nos colocou. Então ele nos colocou nessa posição para sim, sim e não, não. Agora as pessoas, elas estão sem palavra. Ela pode dizer sim, mas na realidade ela está querendo dizer não. Você vê ao longo dos dias, ao longo dos meses, ao longo dos anos, as pessoas que disseram sim para Jesus, aonde que elas estão hoje? Disseram sim, elas disseram amar a Cristo. Elas disseram que não abandonariam esse caminho. Eu quero te fazer uma pergunta nessa manhã. Não sei como você chegou, mas eu sei como eu cheguei. Eu cheguei aqui nessa manhã com uma vontade muito grande de estar aqui. Por quê? Porque você vive no mundo
E no mundo tem barulhos que agradam a cada pessoa, mas o único barulho que te importa, que te agrada, é este barulho de você vir para a casa do Senhor. Como o salmista ele disse: eu tenho prazer, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. E quando você chega na presença de Deus, você começa a louvar a Deus, você começa a se sentir bem na presença do Deus Todo-Poderoso, e você para e pensa: como que alguém consegue se afastar desse poder, desta glória, deste amor tão grandioso como é o amor de Cristo? Como que alguém consegue abandonar isso? O outro louvor diz: é o pecado que domina. Então as pessoas não conseguem ter firmeza nas suas decisões. Ela pode dizer para você ontem à noite: amanhã eu vou, e hoje não vem. Não é Vanessa, porque a Vanessa mandou mensagem falando que está lá em Barueri. Está na irmã dela, teve problemas lá. Está lá junto com a irmã. Não sei o que é, mas as pessoas, e a gente sabe disso. Você lida com as pessoas. Aquela pessoa que fala assim, não, tem aquela pessoa que fala, não, hoje eu não posso, porque eu não posso. Essa pessoa você pode ter certeza disso. Mas tem pessoas que elas falam assim, não, amanhã está lá, pastor. Não dá. Nem me iludo mais. Por quê? Porque é difícil para a gente, que dirá para os outros. Olha, nós fizemos uma semana maravilhosa, que foi domingo, segunda, terça, quarta, quinta, domingo. Na outra semana a gente já não conseguiu fazer a mesma coisa mais. Quero dizer para você que a luta, se para as pessoas a luta é grande, você imagina para nós. E eu e a Néia mesmo, nessa semana que passou, nós não conseguimos vir na quarta, não viemos na quinta. Por quê? Veio peso. Há 30 anos atrás, a gente ia de segunda a domingo, 30 dias. Hoje, o físico já não é mais o mesmo. A vontade continua a mesma, mas a força já não tem mais. Eu estou orando a Deus para Ele levantar os valentes de Davi. São só 4. Só 4. Porque a idade vai avançando. E a idade vai avançando e o corpo já não responde mais do mesmo jeito que respondia lá atrás. Mas o diabo continua diabo. Graças a Deus que Deus continua Deus. Aleluia. Que mesmo na nossa fraqueza Ele continua sendo Deus, maravilhoso, poderoso, mesmo Deus do passado. Como disse o livro de Hebreus, o mesmo Deus de ontem, de hoje, será para todos sempre, é o mesmo Deus. A força hoje é pequena, mas o nosso Deus, Ele é fiel. Mas nós queremos que, Senhor, entre na mente dessas pessoas, porque elas conseguem tentar enganar o próprio Deus. Porque a nós as pessoas podem enganar e falar o que quiser, mas a Deus ninguém consegue enganar. Eu quero trazer isso de novo. As pessoas ouvem as músicas e elas não conseguem entender que isso vem lá de trás, é a mesma coisa, a mesma letra. Eu cheguei à seguinte conclusão, que o ano passado foi aquela música, ano retrasado foi aquela mesma música, outro passado foi a mesma música, e o outro ano foi a mesma música. Hoje o que mudou foram os personagens. Alguns personagens não estão mais no nosso meio, mas renovaram-se os personagens, mas a letra é a mesma. Ou seja, aquela batida, aquela coisa batida. E eu quero dizer para você nessa manhã, se a pessoa não consegue colocar na mente dela o que ela está fazendo repetitivo,
A vida dela está se tornando repetitiva. Todo dia a mesma coisa, todo dia a mesma coisa, todo dia a mesma coisa. Então você vai se acostumando com aquela mesma coisa. Não existe uma novidade. Aí quando alguém vem e traz uma novidade para você, a pessoa diz assim: não, eu não posso mudar o meu trajeto, a minha rota. Mas eles não podem mudar o deles, mas eles querem mudar o nosso. Alguém dizer assim: não, pastor, você não pode pregar mais essa Bíblia. Começa a falar de coisas positivas. Se eu for falar para você de coisa positiva, eu vou dizer para você que existe inferno e existe céu. E o positivo é você ir para o céu, e o negativo é você ir para o inferno. Há pessoas que dizem assim: não, nós temos que mentalizar. Há outras pessoas que falam de mantra. O mantra nada mais é do que algo que você fica repetindo. E se você for na igreja católica, ali é uma repetição daquilo que é a mesma coisa. Agora nós temos a liberdade, nós somos livres. Estamos na presença de um Deus Todo-Poderoso, vivo, que a sua palavra é viva e eficaz. Ela é mais poderosa e mais cortante do que uma espada, e ela tem o poder de ir na divisa da alma com o Espírito, e nós não conseguimos prestar atenção naquilo que Ele está ministrando no nosso coração. Oh Deus! O Senhor nos convida a ter uma palavra firme. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não, de verdade. Sim pode, sim não pode. Todos nós colaboramos para o tempo que estamos vivendo. Todos nós colaboramos para isso. O Senhor Ele colocou dentro dos nossos corações um tal de livre-arbítrio. Quem sabe o que significa livre-arbítrio? É uma palavra: poder de decisão. Entre Jesus e o diabo, você escolhe. Só que Jesus se apresenta como Deus poderoso. O diabo como se apresenta? Se apresenta como balada. Ele se apresenta de várias formas. Ele não mostra a sua verdadeira face. O livre-arbítrio é você ter o poder de decidir. É o que o Senhor está dizendo: sim, sim e não, não. O poder de decisão está com você. Deus, Ele estabeleceu um plano lá no Jardim do Éden. Este plano de Deus foi corrompido pelo próprio homem. O homem foi expulso do Jardim do Éden. O Senhor expulsou junto com ele o pecado que ele cometeu. Colocou tudo para fora. E Deus deixou e cuidou do homem, estabeleceu um plano, e foi lá e salvou, e foi lá e curou. E depois, quando chega em Jesus, Ele estabelece uma nova regra. Agora, você decide o que você quer. Deus decidia pelo povo, e o Deus castigava o povo pela sua desobediência. Quando Jesus nasce, vem o livre-arbítrio. Agora, na morte de Jesus, você tem o poder de decisão. Lá no livro de Deuteronômio 30:19, a palavra de Deus diz assim para mim e para você: os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente. O que Deus fez no livro de Deuteronômio 30:19? Ele convidou os céus e a terra como testemunha do que Ele estava fazendo junto ao seu povo. Eu coloco para vocês a decisão. Vocês
vão decidir o que vocês querem: bênção ou maldição, céu ou inferno, vida ou morte. E ele ainda diz mais: escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência, tu e a tua semente. Quando Deus diz: é você que tem o poder de decisão, então saiba escolher bem, os seus amigos saibam escolher bem, os seus parceiros saibam escolher bem, a sua igreja saiba escolher bem, os seus líderes saibam escolher bem, todos aqueles que estão à sua volta saiba escolher bem, porque daí depende a sua vida e a sua felicidade. No livro de Provérbios, a palavra de Deus diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Então a palavra de Deus está dizendo: guarda o seu coração, guarda o seu coração, guarda os seus sentimentos. Diz a ciência que o coração é a sede dos sentimentos. Então põe um arquivo, põe uma proteção nessa sede de sentimentos que tem sobre a sua vida. A palavra de Deus fala sobre a couraça da justiça. A couraça da justiça é a proteção do seu sentimento. O capacete da salvação é o que protege seus ouvidos de ouvir um monte de coisa e aquela monte de coisa não te dominar. Então o Senhor, Ele põe diante do povo: eu coloco diante de vocês o poder de decisão. Você decide. E por que Deus estabeleceu isso? Porque o povo estava se corrompendo. Porque a lei atrapalha, a regra é ruim. Ninguém gosta de regra. Principalmente no nosso país, ninguém gosta de regra, ninguém gosta de lei. Aí nós somos conhecidos lá fora como os foras da lei, porque tudo pode. Aí quando estabelecemos uma regra, a palavra de Deus diz assim que este é o nosso livro de regra de fé e prática. Regra é regra. A mulher tem uma regra. Qual é a regra que a mulher tem? É uma regra. Deus estabeleceu essa regra. Pode ver que todo mês até o dia que para, tem essa regra. Cada uma num tempo, mas tem uma regra. Tudo tem o seu tempo. A palavra de Deus diz que tudo tem o seu tempo determinado. Debaixo do sol. São regras e nós não queremos regras. E quando você chega no livro de Jeremias, ele fala que é regra sobre regra, regra e mais regra, regra e mais regra e mais regra. Ou seja, é algo que vai, é uma régua que passa assim e fala: você precisa estar debaixo dessa regra. Como que você vai chegar lá no céu e vai querer ir lá para o céu se lá tem regra e você não gosta de regra? Como é que vai ser isso? Não vai. Porque se o nosso Deus é um Deus de regra e nós não gostamos de regra, onde é que nós vamos estar no final das contas? Difícil, né? Então eu quero ler também com você o livro de Romanos, capítulo 10, do verso 9 ao 13. Poder de decisão. Romanos 10, do 9 a 13. Vou ler a partir do verso 8. Mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Amém? Ou seja, a decisão precisa ser dita, não só tomada, mas ser falada.
Com o coração se crê e com a boca se faz confissão. Então, é isso que precisa acontecer. Deus estabeleceu isso como regra. A ministração do batismo, quando a gente vai batizar, é esta palavra que nós lançamos ao ouvido da pessoa que vai ser batizada. Você crê que o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para te salvar e ressuscitou ao terceiro dia? E ela confessa: eu creio. Torna público isso. Há muitas pessoas que disfarçam hoje ser crente. Para quê? Para não precisar entrar nessa discussão. Há um tempo onde a gente separa esse tempo para que a gente consiga alcançar o coração das pessoas. Eu brinco sempre assim de colocar a agulha na veia. Depois que achou a veia, deixa Deus trabalhar, mas a palavra precisa ser a certa, a hora precisa ser a certa, o local precisa ser o local certo, para que surta o efeito desejado por Deus. Porque depois que estiver injetado, aí deixa Deus trabalhar, até subir para a cabeça. Mas tem gente que está com as veias tudo entupidas, não sobe para a cabeça de jeito nenhum. Está lá, ó, o Senhor está lá bombando e não deixa subir para a cabeça. As coisas boas não sobem de jeito nenhum, só sobe coisa ruim. Há uma poluição na mente. Ela consegue ser levada para qualquer coisa, menos para a igreja. Consegue ir para qualquer lugar. Você pode observar, ela é livre para ir para qualquer lugar. Para a igreja, há um obstáculo. Onde começa o obstáculo? Aqui na mente, na própria mente dela. E olha, se tem uma coisa boa de se fazer, é inventar uma coisa para você não fazer o que você não queria fazer mesmo, e inventar outra coisa para você fazer o que você sempre quis fazer. Eu chamo isso de desculpa. Dá uma desculpa para não vir, mas essa mesma desculpa serve para fazer o que eu quero. E o que é interessante, na hora da culpa, a culpa não é dela, a culpa é do pastor. E tem aquela pessoa que já tem tudo planejado na mente, ela só precisa de um culpado. Eu só preciso encontrar um culpado onde ele assuma toda a responsabilidade, mas o plano eu já tinha. Acontece isso muito dentro das igrejas, quando a pessoa já está desviada. Teve um pastor que passou pela nossa vida que ele dizia assim: novo convertido, ele senta na primeira fileira. Depois de 10 anos, ele senta na metade dos bancos. Quando ele está a fim de sair, ele começa a sentar nos últimos bancos. Dali, a porta da rua está mais perto. Mas aí ele está lá preparado para sair. Só que está esperando uma oportunidade. Sair por causa do irmão, sair por causa do pastor, sair por causa... Ele nunca vai dizer, sair porque eu já estava com vontade de sair, sair porque eu já estava desviado dentro da igreja, sair porque eu já estava fazendo tudo errado, sair porque eu não tive coragem de falar com o pastor que eu estava tudo errado. O que vão dizer de mim? Amém? Apocalipse capítulo 3. Esse texto eu passei no grupo, coloquei no meu status agora de manhã. O Senhor ministrou isso no meu coração. Eu falei: Senhor, eu vou colocar na íntegra. Amém? Apocalipse capítulo 3, a partir do verso 1. E todo mundo fala assim: não, essa palavra é o anjo da igreja. Glória a Deus, mas serve para a igreja também. Começa pelo anjo da igreja, depois ele casca todo mundo. Amém? Eu gostei desse versículo que diz assim: tem nome de que está vivo, mas está morto. Um monte de gente
achando que está vivo, mas está morto, achando que está por cima, mas está por baixo, achando que é top, mas não tem fama nenhuma. A maior fama que nós temos é quando ela chega lá no céu. Tem dois lugares que são bons da fama nossa chegar: no céu e no inferno. Ontem ainda eu estava indo buscar o Tiago no trabalho e Deus me lembrou um momento que eu estava expulsando o demônio e o diabo falou para mim que não ia com a minha cara, que eu te odeio. Ainda bem que você me odeia. Eu ia estranhar se você gostasse de mim. Aí tem alguma coisa errada. Isso quer dizer que a fama já chegou no inferno. E a nossa fama também já chegou no céu. Porque assim como Satanás foi diante de Deus para falar de Jó, ele vai lá para falar da gente. E o Senhor disse o que? Tem visto meu servo Jó? A fama dele já chegou lá no céu. A minha e a sua fama tem lugares que ela chega. Amém? A palavra de Deus diz assim: e ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Louvado seja Deus, aleluia. Deus é tremendo, querido. Deus é maravilhoso. Ele consegue ver os dois lados, ele consegue ver o lado de fora e consegue enxergar o lado de dentro. O nosso adversário, ele só consegue ver o lado de fora. Só Deus vê o seu lado por dentro. E é Ele quem fala e ministra o seu coração nesta manhã. E é o Deus que te fortalece, que te sustenta, que te ajuda com a destra da sua justiça. Esses dias eu não sei para quem que eu falei isso, se foi aqui mesmo, acho que foi aqui na porta da igreja, que eu falei assim, que Deus ele arregaça a manga. Sabe o que significa que Deus só arregaça a manga? Não sei se você já observou isso, mas sabe quando um pai de família vê o seu filho sendo atacado, só que ele está vestido de social, ele tira a gravata, arregaça a manga e vai fazer o quê? Deus fala disso. Fala assim: aquele que agrediu o meu filho, eu vou até ele. Aquele que tocou naquilo que é meu precioso, eu vou até ele. Eu vou defender ele, eu estou junto com ele. Ele vai dar ordem aos teus anjos a teu respeito, vai te guardar em todos os teus caminhos. Ele sabe que existe um grupo de pessoas que não se deixaram levar pela onda do mundo. Tem muitas pessoas que não se deixaram levar. Tem muitas pessoas que dobram os seus joelhos, tem muitas pessoas que oram, que buscam a Deus, tem muitas pessoas que saem dos seus lares para ir para a igreja e servem de chacota no meio da rua, todo mundo olhando, fala: lá vai, para quem gastar esse tempo? Nós estamos gastando um tempo precioso por causa de um povo que não quer nada com Deus, mas um dia eles terão que reconhecer o nosso Deus, o Deus que nós servimos, porque a Bíblia diz que todos
todo olho verá, e toda língua confessará, e todo joelho se dobrará diante do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cada um pode seguir o caminho que quiser seguir. Saiba, porém, que lá na frente Deus vai se apresentar para ele. Aleluia. Deus vai se apresentar para ele. Às vezes a gente entra na presença de Deus como se estivéssemos derrotados, mas nós vamos sair como vitoriosos. Entramos como se estivéssemos perdidos, mas nós vamos sair com quem recebeu um prêmio. Entramos como se nós não tivéssemos mais nada, mas vamos sair como se tivéssemos tudo. Entramos muitas vezes sem algo no bolso, mas vamos sair com algo precioso na nossa alma, que um Deus Todo-Poderoso plantou na nossa alma nesta manhã, porque Ele é fiel e justo. Não nos deixemos levar por aquilo que dizem, mas vamos nos deixar levar por aquilo que a palavra de Deus diz. Assim como Ele chamou céus e terra como testemunha. Olha só que tremenda essa palavra. Céus e terras eu convoco hoje como testemunha contra você. No livro de Apocalipse nós vemos Deus falando: olha, eu tenho testemunha contra você. Ou seja, aquilo que nós somos, existem testemunhas. O livro de Hebreus ele diz: corramos a carreira que está proposta para cada um de nós. Sabemos que existe uma nuvem de testemunhas, existem pessoas que contemplam a nossa ida e a nossa vinda. Todos estão observando os nossos passos. Nós é que estamos incomodando o império das trevas, principados e potestades. Nós que estamos incomodando o inferno. Nós que estamos diante da presença do Deus Todo-Poderoso. O seu joelho dobrado tem incomodado o inferno. Então, igreja, prossiga de joelhos dobrados na presença do Deus Todo-Poderoso, porque Deus pelejará a sua peleja, Deus entrará na sua batalha, e Ele fará com que o nome dEle sobre a sua vida seja glorificado, em nome de Jesus Cristo. Permaneça nessa posição. Louvado seja Deus. Aleluia. Ele sabe. Ele sabe. Ele sabe de tudo. Ele conhece a tua lágrima. Ele conhece a tua dor. Conhece a tua aflição. Nós é que colocamos Deus assim como incapaz de resolver os nossos problemas. É que quando Deus começa a resolver, a gente vai lá e intervém. A gente vai lá e mete o dedo. Porque a palavra de Deus diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E se você é um justo, se você é uma justa, a sua oração vai surtir um efeito. Só que Deus tem um plano. O plano dele é de salvação. O plano dele é de comprar aquele pecador e trazer para ele, para junto dele. E como será esse processo? Como será essa conversão? Eu quero dizer para você que teve uns dias atrás, enquanto todo mundo à nossa volta, existia uma preocupação muito grande com os acontecimentos que aconteceram na nossa família. E a gente ali, todo mundo preocupado. E o Senhor falando assim: louva, louva. E eu comecei a colocar o mesmo louvor, eu coloquei aqui na igreja aquele louve. Eu coloquei dentro do carro, comecei a levar uma caixinha que eu tenho, o celular, e colocando esse louvor bem alto, bem alto, bem alto, bem alto, bem alto, bem alto. E comecei a louvar a Deus, comecei a louvar a Deus, comecei a louvar a Deus, comecei a louvar a Deus. Quando, acho que eu posso falar isso, quando foi na sexta-feira, 3 dias depois que o Senhor me falou para mim estar louvando, eu comecei a louvar. Aquele que fez eu tirar o carro de onde estava, que foi preso, ficou uns dias lá na cadeia, e todo mundo temendo porque ele iria sair.
A segunda casa que ele apareceu foi a minha. Ele foi lá na porta da minha casa. Quando ele chegou lá, na porta da minha casa, todo mundo, a gente pensava assim, vai ser um alvoroço. Mas o Senhor falava assim, fica firme, permaneça firme. E eu só louvando. Ele aparece no portão, me chama pelo nome, e eu saio, vou até ele. E ali ele começa a falar de algumas experiências que ele teve lá. E uma hora os olhos dele enchem de lágrimas. E ele diz assim, eu queria te dar um abraço. Eu queria te dar um abraço. E eu ficava olhando para ele do lado de dentro, portão fechado, eu olhando assim. Eu falando, Jesus, o que eu faço agora? Jesus disse para mim assim, abra e dá um abraço. Eu abri o portão, ele já ia correr para pegar uma cerveja, para ir entrar dentro de casa. Eu falei, não, é que dá um abraço. Mas aqui na frente de todo mundo, pegou, me deu um abraço, e ele disse assim, a gente tem que aprender a respeitar quem é a autoridade de Deus na terra. E eu louvei a Deus, porque o Senhor falou, louva, louva, louva. O crente, ele vai passar por situações, mas nós também temos que saber que Deus vai agir em nosso favor. Eu não sei o que foi que aconteceu com os outros, mas eu sei que aquilo que eu precisava aconteceu. A minha família está em paz. Só o Senhor nos traz paz em meio à guerra. Que o nome dele continue a ser glorificado sobre as nossas vidas. E eu sempre falava, Senhor, esse menino sempre cometeu erros, mas ele tinha uma virtude. Ele sempre corria e arrumava o que ele fez. E ao longo desses meses ele não tinha feito isso com ninguém. Eu acho que nós fomos os primeiros, né? Nós fomos os primeiros. E eu louvo a Deus e que permaneça assim. Mas se nós estamos sendo rodeados de tantas testemunhas, ontem, agora o carro fica na rua, e por causa da adega do Guilherme, fica aquela festa, o pessoal está festejando. Eu saí, quando eu cheguei, não tinha lugar, o menino falou, pastor, só um instante, que eu vou colocar o carro para frente, o senhor já pode estacionar. Glória a Deus. O Marcelo não conseguiu estacionar na outra rua 3 horas da manhã. Pois é. Ele chegou e falou, eu não ia dizer isso. A verdade tem que ser dita. Ele chegou, não, pastor, toda vez que eu chego lá, ele põe o carro para frente e fala, não, pastor, sua vaga está aqui, seu lugar está aqui. Eu louvo a Deus por isso, porque nós estamos rodeados de testemunhas, e elas estão observando, e são jovens, são meninos, nós temos filhos jovens, nós sabemos o que pode acontecer, o que está acontecendo. Então a oportunidade que a gente tem de dar um abraço, de um muito obrigado, que Deus abençoe a sua vida, é isso que eles estão vendo. Eles não me chamam como Misael, eles me chamam como pastor. E um dos meus sonhos quando eu fui consagrado pastor era esse. É porque o pastor tinha sido deixado de se respeitar, porque o pastor chegava lá, vem pastor ganhador de dinheiro. Não, hoje eu chego, as pessoas falam, o pastor chegou. Vou citar isso de novo. Se eu vier aqui durante a semana, os meninos que estavam na rua, eles saíam gritando, oh, o pastor chegou, todo mundo anunciava a todo mundo que o pastor tinha chegado. Isso para mim é gostoso, é um reconhecimento. Somos reconhecidos no céu, somos reconhecidos na terra e somos reconhecidos no inferno também. Amém? Que todo mundo saiba, lá vai o pastor, abre o teu olho que o pastor está chegando. Amém? Louvado seja Deus. Obrigado, Deus, por essa manhã, né?
Acho que eu consegui transmitir aquilo que Deus mandou. Amém? Nós temos nome de vivos, mas estamos vivos. Diferente das pessoas que estão no mundo. Mas o Senhor só nos deixa vivos com um propósito. Ele estabeleceu para nós. Então nós vamos conquistar. Vanessa não tem força para vencer. A Bíblia diz que a gente tem que ter paciência com os fracos. Essa é a hora da nossa paciência com os fracos. A Gislene precisa de ajuda. Às vezes ela foge do nosso abraço. Mas temos que ter paciência com os fracos. Porque se estamos aqui é porque somos fortes. Fala, sou forte. Fala, eu sou forte. O que diz a Bíblia? Diga o fraco, eu sou? Diga o fraco, eu sou? Diga o fraco, eu sou? Você é forte. Você está aqui com a criança no colo. Quando eu entrei, você falou o que para mim? Pode contemplar? Eu fui atrás dele, puxei o botãozinho, desliguei e falei ao Senhor: Senhor, põe ele para dormir. Põe ele para dormir, Jesus. Põe ele para dormir. Põe a fera para dormir. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deixa ele dormir, filho. Não desperta a fera. Deixa ele dormir. Queria convidar a pastora para estar fazendo essa oração final. Em nome de Jesus. Amém? Vamos esquecer que quarta-feira quem prega é a irmã. Minha voz me fala. Amém? Vamos estar orando e agradecendo a Deus, porque Deus ele sempre nos dá oportunidade, né? E essa manhã ele deu uma outra oportunidade a nós, ou talvez uma última oportunidade. Nós não sabemos, mas ele nos deu, e que nós possamos usá-la com sabedoria e graça, em nome de Jesus, Pai. Nessa manhã nós queremos te bendizer, Senhor, exaltar a Ti pela Tua palavra. A Tua palavra é viva, Senhor, e ela faz o efeito necessário às nossas vidas e àquele que ouviu a Tua palavra. E que a Tua mão poderosa esteja conosco nessa manhã, Pai, fazendo algo novo, trazendo vida, trazendo alegria, trazendo gozo, nos libertando, Pai, nos dando vitória, Pai, em todas as áreas da nossa vida, e que o Teu nome seja glorificado, Pai. A palavra diz que Tu és um Deus soberano, Senhor. Tu conheces o nosso hoje, mas Tu conheces o nosso amanhã, Pai, e a nossa eternidade. E nós queremos, Senhor, depositar mais uma vez a nossa confiança em Ti, Senhor. Cumpra em nós a Tua boa vontade e que o Teu nome seja glorificado, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, que nos dê um resto de domingo, Senhor, abençoado, Senhor, porque, Senhor, o primeiro momento, Senhor, foi o melhor, Pai, e que nessa, Senhor, na parte da tarde seja, Senhor, a Tua bênção resplandecente em nós, Pai, a Tua vitória sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, Senhor, sobre aqueles que estão ao nosso redor, sobre aquilo, Senhor, que é nosso, Pai, que Tu nos deu, Senhor. Guarda, Senhor, cada vida e alcança, Senhor, com a Tua boa mão, Senhor, porque a Tua palavra diz, Senhor, que a graça, ela é melhor que a vida, e que a Tua graça estabeleça em nossas vidas, em nossos lares, em nosso parentesco, Pai, em nossas vizinhanças, e que o Teu nome seja glorificado, Pai, e que o Teu nome seja exaltado. Somos gratos a Ti por essa manhã, de estarmos na Tua casa. Eu me alegrei, Senhor,
em poder vir à tua casa nessa manhã também, porque a tua palavra diz: alegrei-me, como disseram, vamos à casa do Senhor, e os nossos pés estão aqui, Senhor, para te louvar e te bendizer. Obrigado por cada um dos teus filhos, das tuas filhas que estão aqui nessa manhã, e que a tua bênção, Senhor, seja sobre nós, em nome de Jesus. Sou grato a ti, Pai. Somos gratos a ti nessa manhã, por tudo que tu tem feito e por tudo que tu vai fazer sobre nós, Pai, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Aleluia, Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação no Santo Espírito de Deus esteja com a igreja vitoriosa de Jesus Cristo aqui reunida, e todos os irmãos digam amém. Está encerrado em nome de Jesus. Cumprimento o irmão com a paz, Senhor, por gentileza, nesse caso da pastora Néia, da minha Vilma, da Bruna, e se sobrar um abraço no final, me dê. Amém? Em nome de Jesus.